Boa noite, queridos. Como que vocês estão? Tudo bem? Uma quarta-feira, que dia chuvoso hoje, não. Tá bom para ficar em casa. Mas você decidiu estar aqui. E louvado seja Deus por isso. A você que está aí também do outro lado. Louvado a Deus. Seja Deus porque você está nos assistindo. Da mesma forma que o Espírito Santo vai alcançar a cada um de vocês, que o Espírito Santo alcance você que está conectado conosco. É muito bom estar aqui. Primeira quarta-feira do ano, foi falado em algum momento aqui, né? É um momento que pode ser simbólico. Você decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. E você veio, porque tem pessoas que ouvem e não fazem nada. E aqui eu não quero tecer nenhuma crítica a ninguém não, porque tem muitas pessoas que estão de férias, que estão aproveitando esses dias para descansar, mas de uma forma muito especial, você que se conectou, você que está aqui, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Eu quero agradecer também a uma pessoa que fez contato comigo e me colocou na agenda de quarta-feira para desenvolver a mensagem desta noite, que é o Edson Souza, meu amigo, meu ancião. Ele falou que estaria conectado, então o meu abraço a você, seu Edson, querido amigo de tantos anos, muito obrigado pela oportunidade. O que falar, o que dizer numa primeira quarta-feira de 2023? São vários assuntos que nós podemos aqui desenvolver, estudar. Eu mesmo preparando algumas considerações para hoje à noite, eu me deparei com vários assuntos. Mas o que mais me chamou a atenção foi um assunto que eu acredito que todos buscam, de alguma forma na sua vida, que é o sucesso. Existem hoje dezenas, centenas e até milhares de livros que nos dão verdadeiras aulas sobre como ter sucesso. Na tela aparecerão alguns, você vai ver ali. Alguns você já identificou. Se você viajar muito nos aeroportos, nas livrarias, estão repletos desses livros. Na Rua 15, por exemplo, tem algumas livrarias que você entra e você dá de cara com alguns livros assim, todos eles, a maioria deles muito bons, tá? E você já se identificou ali. Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, um best-seller que nos fala de desenvolvimento pessoal, profissional. Principalmente o teu desenvolvimento como no teu trabalho, né? São experiências e livros maravilhosos que nos fazem pensar. Está ali. E o monge e o executivo, todos têm um segmento para levar você a ter um desenvolvimento acima da média. Eu trouxe um livro aqui. Alguns livros eu já li, e eu trouxe esse aqui que está no finalzinho, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bom, de Dale Carnegie. Tem umas dicas aqui que são princípios essenciais para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu separei aqui algum deles. Veja, olha um princípio muito bacana aqui que você pode usar. Desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Muitas vezes as pessoas se aproximam e se interessam até por você, né? Mas é um interesse genuíno quando você se aproxima das outras pessoas, ou sempre está querendo tirar vantagem? Uma outra frase que eu separei aqui, que é muito bacana. E essa frase nós podemos usar, inclusive,
nos relacionamentos. Afinal, nós estamos falando como fazer amigos e influenciar pessoas. E a frase é a seguinte: a única forma de se dar bem numa discussão, sabe como é que é? Tem a dica aqui, um capítulo inteiro falando disso aqui. Aliás, eu recomendo muito para os casais. A única forma de se dar bem numa discussão é evitando essa discussão. Não tem outra forma, porque discussão não vai dar legal, vai dar ruim. Então, a única forma de você se dar bem é evitar essa discussão. E um outro princípio aqui, que para mim foi um tapa de pelica, em mim mesmo, de luva de pelica, é: deixe o outro falar durante a maior parte da conversa. São dicas essenciais. Essa frase aqui para mim fez muito sentido, porque às vezes a gente fala demais e às vezes a gente erra. Então sempre deixe o outro falando mais do que você. Vamos adiante. Às vezes nós olhamos para a relação de livros, periódicos, na internet, que estão à nossa disposição, e nós nos esquecemos que existe um livro que está na nossa prateleira, que é repleto de versículos bíblicos, de ensinamentos de Jesus, experiências de pessoas que falam que você terá sucesso. São promessas de Deus que ajudam a nos desenvolver, promessas para a sua vida, para que você tenha sucesso. E eu quero me deter aqui em alguns textos, apenas. São centenas de textos. Nós poderíamos aqui ficar falando por horas. O que a Bíblia fala sobre o desenvolvimento pessoal, sobre você tem dúvida se você vai ter sucesso? O que fazer? Como fazer? Qual caminho seguir? Qual palavra receber que te dê um ânimo? A palavra de Deus. Nós vamos ler alguns. O primeiro texto está ali. Pode pôr, Duda. Está em Provérbios 23, 17 e 18. Leia comigo. Não inveje os pecadores no seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. O próximo. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será o quê? Bem-sucedido. Olha a promessa que Deus faz a Josué: ande nos caminhos do Senhor e você será bem-sucedido. O próximo texto. Sigam fielmente os termos desta aliança para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Eu espero que vocês, meus queridos, que estão aqui e os que estão nos acompanhando, absorvam essas promessas para que de fato elas comecem a fazer a diferença na sua vida. Enquanto você viver, tem mais um texto aí, Duda? Se tiver, pode pôr. Salmos capítulo 1 e o verso de 1 a 3. Na verdade é Salmos 1, nos Salmos não tem capítulo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. A promessa vem agora. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Não murcham e tudo o que ele faz prospera. São versículos que nos vêm à mente e que nos trazem a certeza
de uma vida próspera. Mas muito bem, nós precisamos começar a entender o contexto de sucesso dentro da palavra de Deus. Eu quero fazer uma dinâmica aqui, vai ser duas perguntinhas bem rápidas. Só vou querer que você levante a mão ou não. Existem pessoas aqui na igreja que eu frequento, aqui, Igreja Central de Curitiba, que são muito bem-sucedidas. Eu conheço muitas delas. Existem pessoas que, de repente, podem se encontrar assim, numa situação que eu não sou tão bem-sucedido quanto aquela pessoa, mas eu sou bem-sucedido também. E tem pessoas que eu conheço que estão buscando o sucesso aqui dentro. Estão aqui na igreja, buscando o sucesso. E muitas vezes eu já ouvi dessas pessoas que deram errado alguma coisa na vida delas. E eles ficam assim em dúvida, tal, questionando muitas vezes a Deus sobre o resultado na vida que essa pessoa tem. Né? E nós ficamos aqui naquele diálogo com Deus. Será? Por que eu tenho sucesso? Por que eu não tenho? Por que para um dá certo e para outro não dá certo? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem acredita em Deus de todo o coração? Levanta a mão. Eu acredito em Deus de todo o coração. Maravilha. Quem ora todos os dias e lê a Bíblia? Eu. Muito bem. Quem aqui procura diariamente fazer a vontade de Deus? Eu. Muito bem, obrigado pela participação de vocês aí. Agora eu pergunto, está tudo certo? Você faz a vontade de Deus todos os dias? Você ora? Está tudo certo na tua vida? Alguém aqui tem algum problema emocional, sentimental? Algum problema de relacionamento, talvez um problema no matrimônio, talvez um problema profissional. Alguém aqui tem algum problema na vida? Eu. Alguém tem? Tem gente que ficou ali. Todos nós temos problemas. Se você perguntar hoje para uma pessoa se ele é crente e ele tem muito sucesso, eu já passei por essa experiência. Eu digo assim, amigão, eu quero entender o motivo do teu sucesso. Me diz aqui, né? Qual é o segredo do teu sucesso? Ele olha para mim e fala assim, Jonas, o segredo do meu sucesso é Deus. E eu fico assim, nossa, mas assim, você fez. Aí eu chego para outra pessoa, eu falei, beleza, eu já falei com uma pessoa, ele falou para mim que o segredo do sucesso dele é Deus, ok? Aí eu chego para uma outra pessoa de sucesso, que a gente busca, né? Tem uma frase que fala assim, você é a média das 6 pessoas que te rodeia, né? Não vou entrar nessa questão, mas que tipo de pessoas estão ao seu lado? Eu me aproximo de pessoas de sucesso, eu quero aprender. Aí eu chego para outra pessoa, mano, me diz lá, aquele projeto teu, eu fiquei sabendo que deu certo, que teve muito sucesso, que você bombou e que, cara, o céu é o limite e você está, assim, aproveitando essas bênçãos e tal. Qual é o segredo? Essa pessoa me responde, Jonas, o segredo é Deus. E eu, legal. Mas assim, vamos lá, vamos continuar nessa pesquisa. A gente continua. E tem aquela pessoa então que não tem tanto sucesso assim, né? Eu me lembrei de um amigo meu que ele estava contabilizando uma falência nas empresas dele. Fechou as empresas, ele estava falido, estava arruinado, estava muito triste. E eu perguntei para ele, amigo, na verdade eu perguntei querendo ajudar, levantar a moral dele que estava meio baixa, por causa de toda a situação. Cara, fala para mim o que aconteceu. Porque você pode me ensinar e eu não errar também, porque aparentemente foi um erro, não sei. O que eu posso fazer para te ajudar? Jonas, nada.
Porque a minha falência aconteceu por causa de Satanás. Eu falei, nossa. Geralmente, meus queridos, é assim. Você coloca a responsabilidade do teu sucesso em Deus, ou coloca a responsabilidade da falta do teu sucesso em Satanás. Não que esteja completamente errado isso aqui, entendeu? Mas nós precisamos tirar uma lição de vida aqui. Deus, Ele está na sua vida. Deus, Ele já enviou o Filho dEle para morrer no seu lugar. Ele faz de tudo para você ter sucesso. Ele já moveu montanhas e faz ainda até hoje. Mas você olha e coloca em Deus. E eu quero dizer aqui que não necessariamente o resultado que você tem na vida tem a ver com Deus ou tem a ver com Satanás. Tem a ver com você. Com as escolhas que você faz. Tudo que Deus já fez e coloca nas suas mãos. Como que você está usando as bênçãos de Deus no teu viver e as promessas de Deus na sua vida. O pastor Branga, ele, no último sermão que ele fez aqui no sábado, que foi sensacional, uma bênção, recomendo que você assista, grandes lições. Eu quero parafrasear o pastor Branga, tá bom, pastor? Você me autoriza? Beleza. Ele disse assim, abre aspas, Deus te dá oportunidades e o sucesso depende da maneira como você aproveita essas oportunidades. Grava isso, mais uma vez. Deus te dá oportunidades e o sucesso depende da maneira como você aproveita essas promessas e essas oportunidades que Deus te dá. Tem a ver mais com a sua capacidade de desenvolver a vontade de Deus na tua vida do que necessariamente do que Deus quer, porque Ele quer que você tenha muito sucesso. Ele fez o melhor e fará, se for necessário, sempre. Só que até o dia da volta de Jesus, você vai ter, desculpe informar, dezenas e dezenas de boletos para pagar. Você vai ter problema de saúde. Você continuará tendo problemas em relacionamentos. Você continuará tendo problemas profissionais. Tá? Então, tem uma frase que eu brinco assim, né, com os meus amigos, dia de pagar boleto. O boleto sempre vence. Você nunca vence os boletos, né? É sempre ele que vence. Puxa vida. Vamos olhar para um lado bom. Você tem boletos para pagar. E você vai pagar, em nome de Jesus. Vamos seguir em frente aqui. O que diferencia, então, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem uma vida extraordinária, ou uma vida medíocre, uma vida comum? Vamos pensar, vamos analisar e refletir. Tá? O que é sucesso para você? O que você considera ser sucesso na sua vida? Nós vamos entrar na Bíblia agora. E aqui com uma história maravilhosa, nós vamos entender o conceito e a cosmovisão de Deus em relação ao sucesso na sua vida. Muita gente pensa que sucesso é você ter uma vida de riquezas, uma vida de realizações, você está cheio de amigos, né? Você visualiza aquela pessoa que tem sucesso e é uma vida extraordinária. Mas veja,
Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele tinha uma vida de sucesso fora do comum. Só que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele andava sobre as águas. Você já começa a perceber aqui a visão de Deus em relação ao sucesso teu, na tua vida espiritual e em outros aspectos também. Jesus, em seu ministério, ele não tinha também uma casa onde ele pudesse chegar ao meio-dia ou no final do dia com uma comida gostosa, quentinha, esperando ele lá. Ele não tinha. Só que Jesus, ele multiplicava alimentos. Isso é uma vida de sucesso. É o que você faz com o que você tem, juntando o poder de Deus no teu viver. E sobre aquele meu amigo que eu falei no começo aqui agora, que ele estava falido, que as empresas fecharam e ele estava acabado, com uma vida aparentemente miserável na visão dele. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Talvez você esteja passando por uma vida dessas. Talvez você esteja vivendo uma experiência desafiadora. Talvez você ache que esteja vivendo uma miséria e que você não vê perspectivas na sua vida. E talvez nesta noite eu fale aqui a frase mais forte de todas as palavras que eu falar aqui dentro desse contexto de sucesso. Se você esquecer tudo o que eu falar e você gravar essa frase pelo resto do ano de 2023, eu já vou ficar muito satisfeito. Grava essa frase aí. Satanás não tem poder para transformar a sua vida numa vida miserável. Amém? Meus queridos, leia e assimile. Fique com essa frase na sua mente. Satanás não tem poder para transformar a sua vida numa vida miserável. E tem muita gente aí que tem muitos desafios, mesmo servindo a Deus, fazendo a vontade do Pai, como todos nós aqui levantamos as mãos, e muitas vezes estamos numa situação da vida, estamos culpando a Deus sobre a nossa condição, mas não. Nunca use isso no teu viver, porque Satanás não tem esse poder de transformar você em alguém miserável. Eu não vou entrar aqui dentro desse pequeno contexto, antes de nós abrirmos a palavra de Deus e seguirmos para o término das nossas considerações. Mas isso aqui é difícil eu falar, porque foi difícil para mim escrever, para mim também. Você decidiu estar aqui. No momento da sua vida, foi você, na maioria das vezes, quase 100%, sem fatores externos, foi você que decidiu, que fez escolhas diante das oportunidades que Deus colocou na sua vida. Foi você que escolheu estar aqui. A sua situação de vida hoje é o resultado das ações que você tomou nos últimos 5, 4 anos talvez. E aqui para refletir, porque esse é um assunto para um outro momento, hoje é a oportunidade de você mudar as suas escolhas, mudar a sua realidade, mudar a sua perspectiva de vida. Escolha mudar. Vamos em frente. Você tem que deixar de fazer o que você está fazendo. Começa por aí. Fica a dica. Se o que você fez até aqui te trouxe até aqui, alguma coisa tem que mudar, senão as coisas vão acontecer, vão ficar do jeito que estão. Vocês entenderam?
Muito bem, nós já vimos que Deus enviou o Filho, Jesus Cristo, que faz tudo por nós. Então solenemente nós vamos abrir a palavra de Deus agora, porque a palavra de Deus tem uma mensagem para nós nessa noite também, em relação a sucesso. Abra lá em 2 Reis 6, e nós vamos ler alguns versículos ali. Nós vamos aprender com a experiência do povo de Israel, como ter sucesso em 4 passos apenas, simples. Você já viu alguns textos bíblicos que te trouxe uma iluminação, mas nós vamos ver aqui, dentro desse contexto que aconteceu, contexto de guerra, que aconteceu há 900 anos, mais ou menos, antes de Cristo, e nós vamos ver ali o rei da Síria, ele guerreava contra o povo de Israel. Vejam, meus queridos, o rei tinha muito mais condições de ganhar essa guerra. Se você olhasse assim, é como se eu colocasse um exército americano contra um exército do Paraguai, por exemplo. Não desmerecendo o Paraguai, que é um dos países que eu mais visito na vida. É muito bom lá, mas eu estou falando de poder bélico. O povo sírio, o rei da Síria, ele sabia que ele ia ganhar, olhando assim, porque era muito maior, tinha muito mais condições. Só que toda vez que ele tentava fazer uma emboscada, algum planejamento de guerra, eles tinham que fugir. E qual o segredo aí? O que tinha de diferente? Às vezes na nossa vida, nessas batalhas, nós precisamos buscar sucesso nos nossos empreendimentos, tá? E muitas pessoas estão assim, como o rei da Síria, não tem sucesso. E eu quero fazer uma diferença aqui, que talvez você pergunte em seu coração, em sua mente. Eu não quero aqui determinar um povo A e um povo B que vai ter sucesso. As bênçãos de Deus, meu querido, são para todos. Se você faz parte do povo de Israel aqui na terra, as bênçãos de Deus são para você. Mas se você não faz parte do povo de Deus aqui na terra e faz parte do povo, vamos chamar, do rei da Síria, para exemplificar, as bênçãos de Deus são para você também. Entende? Só que aqui no texto bíblico nós vamos encontrar algumas coisas maravilhosas, né? Que não serei eu que falará quais são as diferenças da bênção de um e de outro. É o próprio texto bíblico. E nós vamos ler a partir do verso 2 Reis 6, 8. Ali diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho. Abriu tua Bíblia? Teu celular? Está acompanhando aqui? Ótimo, obrigado, Duda. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, em 2 Reis, para nós confirmarmos, ok? Tá bom? Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram em alerta. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado de Israel? E um deles disse: nenhum de nós, ó rei de Israel. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Deus dele fala para ele, mas tudo que você fala, o nosso amigo profeta Eliseu sabe de tudo, porque tudo que você fala dentro do seu quarto, ele também sabe. Veja, o versículo 8 começa dizendo que Eliseu ouvia tudo o que Deus falava para ele, através dos conselheiros. Então aqui está o primeiro passo. É aparentemente simples de tudo, não tem nada complexo os próximos passos.
Eliseu ouvia o que Deus falava e fazia. Nós já vamos chegar no fazia. Mas primeiro, ele ouvia. Quando o rei da Síria perguntou, ele disse: o Elias, ele ouve o que Deus fala para ele. E Deus fala o que está acontecendo. Deus tem coisas para falar a você nessa noite. Peça sabedoria para que você ouça a vontade de Deus no teu viver. As diferenças que tem das bênçãos de Deus para o povo de Israel e das bênçãos de Deus para o povo da Síria é que Deus falava diretamente com o povo de Israel. De que lado que você está nesse conflito entre o bem e o mal? O Espírito de Deus vai revelar no seu coração, vai falar para você o que você tem que falar. Era algo sobrenatural. O rei da Síria já não tinha essa conexão com Deus, essa conexão que nós temos. Então nós estamos aqui em vantagem, porque nós temos essa conexão com o nosso Deus. Em Isaías 30, versículo 21, ali diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho. Ele vai falar e vai te mostrar. Ouça o que Deus te diz. Muito bem. Você tem que procurar ouvir o que Deus tem a te dizer, até que isso se torne um hábito. E vai se tornar. Vamos continuar a leitura. Versículo 13. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, e eu o prenderei. Contaram-se que estava em Datã. Contaram-lhe que Eliseu estava em Datã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos de guerra. Eles chegaram de noite naquela cidade e cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado levantou, saiu de casa, viu a guerra, viu os carros de guerra cercando a cidade. Então entrou numa casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. Você viu lá fora? O que nós vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu orou assim: ó Senhor, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração. E aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e de carros de fogo. Deus quer abrir os seus olhos, para que diante de uma dificuldade, você enxergue que ao seu redor existem dezenas e até centenas de anjos. Tem um quadro muito bonito que eu encontro na internet, onde uma pessoa ajoelhada e ao lado daquela pessoa, dezenas de anjos guerreiros. É isso que Deus quer fazer. Para isso você ter que pedir para Deus, para que você veja que tipo de pessoa que você é. Você fica reclamando: ai, não está dando muito certo, a minha vida não está boa, a vida do outro está melhor que a minha, né? Você tem que pedir para Deus para enxergar qual é a vontade dEle para a sua vida. Para ter sucesso, contemple o que Deus mostra a você. Vamos seguir o texto. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor, faze com que esses homens fiquem cegos. E Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e lhes disse: vocês estão no caminho errado. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eliseu foi falar. Você tem que ver e você tem que falar apenas o que Deus colocar em seus lábios. Não é ficar muito de trelelé, trololó, né, e fofocas, e meias palavras. É você ser objetivo. Você tem que falar apenas o que Deus coloca em seus lábios.
Na sua casa você tem falado o que Deus coloca em seus lábios? No seu trabalho? Na sua universidade onde você está estudando? Em qualquer lugar, você está falando apenas o que Deus coloca em seus lábios? E terminando o texto, quando o rei de Israel, segundo Reis 6, 21 e 23, quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los? Não, versículo 22, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros de guerra? Dê de comer a ele e deixe que voltem para os reis deles, para o rei deles. Então o rei fez até diferente. Ele: vou fazer mais, eu vou fazer um banquete, uma grande festa para aqueles sírios. E depois que comeram e beberam, eles os mandou de volta para o rei da Síria. E a guerra acabou. É até engraçado que não teve luta, não teve embate, não teve aquela guerra. Eliseu fez exatamente o que Deus pediu para fazer. E seguiu à risca tudo isso. Então, fazer é ação. E eu quero encerrar por aqui. Ação. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ouvir o que Deus diz. Você tem que ver o que Deus mostra. Você tem que falar o que Deus ensina, que são os 4 passos. E fazer o que Deus manda. Você tem que fazer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Esses 4 passos que estarão na tela, para você mentalizar: ouvir o que Deus diz, ver o que Deus mostra, falar o que Deus ensina, fazer o que Deus manda, fará com que você tenha muito sucesso. Muito sucesso. Talvez você nem vá entender o sucesso que você vai ter nesse ano de 2023, se você usar esses 4 passos. Deus dá o sucesso para quem ama a Ele e o obedece. Ele dá vitórias para resistir ao pecado. E eu quero terminar lendo o que está escrito em Jeremias 29, 11, que é uma das maiores promessas de Deus na nossa vida. Vamos ler juntos esse texto maravilhoso? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Vamos falar para mim? Só eu, Deus, conheço os planos que eu tenho para mim, que Ele tem para mim. Planos de prosperidade e não de desgraça, em um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por que ele diz isso no final? Olha, é tão verdade isso, que eu assino embaixo. Não é só a palavra de Deus. Deus, Ele tem um futuro de esperança, planos maravilhosos para você, planos de prosperidade e não de desgraça. Tome posse, por amor a Deus, as promessas que Deus tem para você. E acima de tudo, para Deus, sucesso é uma vida de vitórias sobre o pecado. Você terá problemas. Você terá situações que você se sentirá: será que eu estou sozinho nessa batalha? Mas não. Que você saia daqui hoje com esse versículo bíblico que diz que Ele tem planos de sucesso, de prosperidade para você, para a sua família, para o seu amigo, para quem está junto de você e faz a vontade de Deus. Que seja assim, meu querido, na sua vida. Que você experimente em 2023 as maravilhosas bênçãos de Deus no seu viver. E que você testemunhe
que você tenha desenvolvimento, que você saia da zona de conforto de onde você está. Às vezes precisamos sair e dar o primeiro passo para que mude as coisas na sua vida e que Deus te dê iluminação e luz e entendimento necessário, mas principalmente que você se entregue a Deus, porque Ele fará um milagre na sua vida. Que assim seja. Essa é a minha oração. Vamos ficar em pé e orar? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque em alguns momentos aqui aprendemos da Tua palavra o que fazer para nós sermos bem-sucedidos. E queremos nos colocar nas Suas mãos, que nós possamos ouvir o que Deus diz, que nós possamos ver o que Deus nos mostra, que possamos falar o que Deus ensina e fazer o que Deus manda, e assim como o povo de Israel, nós possamos, na guerra do dia a dia, sairmos vencedores. Colocamos a nossa vida nas Suas mãos, certo de que o Senhor operará esse milagre no nosso viver. E para quem está aqui, nos leve para casa com a sua segurança, com os seus anjos. E quem está nos assistindo, que tenham também a sua bênção e a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela presença de todos. Obrigado pela atenção. Um excelente restante de semana para vocês.